Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever para receber sempre as aulas novas que serão lançadas aqui. Também não esqueça de dar o seu like para melhorar e continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Então, aproveite a aula hoje de evolução, evidências de evolução e teorias da evolução. Grande abraço. Prezados alunos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Biologia aqui. Não se esqueça de dar o like, para melhoria de qualidade aqui do canal, e se inscrever também para receber o aviso de aulas novas, Então vamos lá. Nós vamos falar de origem da vida e evidências da evolução, ok? Nós temos que entender que a evolução é um processo lento e gradual e que ocorre em todo e qualquer ser vivo, independente da sua vontade ou não. A evolução é um processo biológico, e ela não é uma coisa linear, A evolução, como está mostrando essa animação aqui, ela apresenta alguns ramos, E esses ramos, eles vão sofrendo o processo de evolução, podendo dar origem a várias espécies. E é o que nós vamos ver nessa aula aqui de hoje. Bom, a origem da vida, Como é que as pessoas explicavam como é que a vida surgiu aqui na Terra? Isso é uma pergunta que a humanidade se faz há milhares de anos, E a primeira civilização que propôs uma ideia para explicar a origem da vida foi o Aristóteles, O Aristóteles, ele era uma pessoa muito inteligente, e apesar de ele ser uma pessoa muito inteligente, todo ser humano tem um limite, E quando pediram a ele para explicar como é que foi o aparecimento da vida na Terra, ele chegou no limite do seu conhecimento e propôs uma teoria, que foi a primeira teoria para explicar a aparição da vida na Terra, que foi a teoria da geração espontânea, também conhecida como abiogênese. O que diz essa teoria que foi criada pelo Aristóteles? Determinados materiais brutos teriam um princípio ativo. O que é o princípio ativo? Ele não explicou o que era esse princípio ativo. Ele apenas disse que existia uma força na natureza, no planeta, e que seria capaz de transformar matéria sem vida em matéria viva, Então era uma força capaz de comandar reações e transformar os seres inanimados em seres vivos. Então, carne, putrefação, amontoado de lixo, tudo isso, se o princípio ativo fosse atuar ali, seria responsável por surgimento de seres vivos. Então, sapos, cobras, crocodilos poderiam surgir a partir da lâmina dos pântanos, Por que propôs essa teoria? Porque nessa época aí, gente, os instrumentos ópticos não estavam bem desenvolvidos, e também o estudo do ciclo de vida dos seres vivos também não estava bem elucidado, Então aqui do lado nós temos o ciclo de vida da Drosophila melanogaster, que dura aí em torno aí de aproximadamente 5 dias, Então, por isso que ele propôs a teoria, que ele chegou no máximo do seu conhecimento, Essa biogênese, como ela foi a primeira teoria criada pela nossa espécie para explicar a origem da vida, ela obteve logo muitos seguidores, muitos defensores. Albert Magnus, nessa época, o que ele propôs? Que a matéria decomposta, o virtus vivificativa, que seria o princípio ativo, iria transformar em matéria viva. São Tomás de Aquino, aí, famoso padre, a Suma Teológica, ele falava que a matéria decomposta em presença da luz solar, que deveria ser o princípio ativo, transformaria em vermes, sapos e cobras. Pietro Damiani criou essa ideia aqui também, que os frutos poderiam se transformar em cracas e depois em patos e gansos. Alexander Neckman
ele pegava lá, achava que as resinas das coníferas, em presença de água e cloreto de sódio, poderia, né, produzir pasto. Então, essas pessoas aí, né, defendiam essa teoria de origem da vida para poder explicar como surgia a vida na Terra, né? Outro também, né, esse aqui defendia a biogênese. É o famoso biólogo italiano aí no meados do século XVII, né, o Francesco Redi, elaborou uma experiência que na época, né, abalou profundamente a ideia de geração espontânea. Não podemos esquecer que a teoria de geração espontânea já estava há milhares de anos, né, muito enraizada, ou seja, a população já se acostumou para explicar isso. E a teoria da biogênese, né, que tem vários autores, não tem um único autor, dizia que qualquer forma de vida só podia provir de outra vida pré-existente, tendo sido aceita e defendida por números ilustres, como Lázaro Spallanzani, e mantida sua grande aceitação até meados do século XIX. Então, esse aqui foi o experimento do Francesco Redi. Ele colocou 4 frascos, né, sendo 2 abertos, que permitia a entrada das moscas lá, e 2 fechados, né, onde as moscas não tinham acesso àquele alimento, àquela matéria orgânica que estava ali. Como o Francesco Redi já era um estudioso das moscas, né, ele já era especialista em mosca lá na Itália, ele já sabia que a mosca pousava ali e ela, né, botava um ovo ali. Só que a maioria das pessoas da época acreditava que a biogênese era a única e a verdadeira explicação. Então o que ele fez? Quando ele tampou o frasco aqui, né, as pessoas começaram a falar com ele: não, isso aí está errado, você não está deixando o princípio ativo agir. Ele foi e colocou um paninho que lembra muito aquelas gases que a gente coloca em machucados e curativos, né? A gase permitia o ar entrar, mas mesmo assim, né, as pessoas da época falam assim: não, a gase também não deixa o princípio ativo atuar. E olha que ele percebeu que em cima dessa gase aqui, como ela deixava o ar entrar e sair, as larvas das moscas, né, se faziam presente aqui e tentavam entrar, né, para se alimentar, né? Do ponto de vista de metodologia científica, né, utilizando o método científico aí, o experimento dele estava correto, né, porque ele sabia que aqui, nesse frasco aberto, as moscas iam entrar e depois de alguns dias iriam aparecer novas moscas. Ele também sabia, né, que se tivesse tampado ali, elas não iriam conseguir. Mas repito, apesar dele estar correto nas suas ideias, apesar dele estar correto do ponto de vista de metodologia científica, mas como o pensamento da geração espontânea, da biogênese, estava muito enraizado na nossa sociedade, ele não foi visto assim, né, como uma pessoa além do seu tempo, e o seu experimento, não deram muita bola para o experimento dele, não, né? Outros defensores da biogênese aqui, ó. Antoni Leeuwenhoek, que foi o holandês que, né, criou o primeiro microscópio, né? E esse microscópio foi, né, a porta de descobrimento da humanidade, né? Que nós conseguimos enxergar seres vivos que até então nós não imaginávamos que existiam. Então, ó, o que esse microscópio fez? Permitiu aqui a descoberta de um novo mundo, o mundo dos micro-organismos. Não se imaginava que as formas primitivas, né, tivessem seus próprios modos de reprodução. E ele, através do desenvolvimento do microscópio, defendia a biogênese. Bom, esse cientista aqui ficou famoso, o Jan Baptista van Helmont, né, esse holandês aí. Ele é que criou uma receita, né, ele é defensor da biogênese. Ele criou uma receita de como obter ratos. Como é que era essa receita? Misturar uma roupa suja de mulher com germe de trigo em um local protegido e esperar 21 dias para se obter os ratos. Os ratos apareciam por atração a essa mistura e por causa dela, né? Mas na verdade, ao contrário do Francesco Redi, ele não fez um experimento controlado, né? Ele não ficou vigiando lá se a camisa e o germe de trigo, não tinha nenhum bicho lá. Na verdade, o que ele fez foi uma moradia para os ratos procriarem, né? Mas ele ficou famoso
foi essa receita aí de se obter ratos a partir de roupas, né? E germe de trigo e outros alimentos aí. Bom, essa briga entre essas duas teorias para explicar o aparecimento da vida na Terra, ela foi tomando proporções cada vez maiores, porque cada vez mais apareciam cientistas, né, brigando e defendendo aquela teoria que eles acreditavam. Então, ó, quem defendeu aqui a biogênese foi o John Needham. John Needham é esse que está aqui embaixo, né? O que ele fez? Ele criou um frasco ali onde ele colocava matéria orgânica ali, aí ele fervia aquilo ali, matava os micro-organismos existentes e ele falava que o princípio ativo ia atuar ali naquele caldo orgânico que ele ferveu e iam aparecer formas de vida. Então, de acordo com o pensamento reinante da época, né, da biogênese, todo mundo acreditava que ele estava certo. Aí aparece um cientista italiano, né, Lázaro Spallanzani, e disse que o Needham não ferveu e não vedou adequadamente os tubos. Então, quando ele ferveu aqui e tampou o tubo, esse tubo permaneceu estéril por vários dias. Mas, novamente, as pessoas, né, utilizavam do princípio ativo que foi o Aristóteles que criou, né, como o frasco estava vedado com uma rolha muito bem vedada, ele disse que o que ia acontecer? Que o princípio ativo não estava atuando, por isso não aparecia ser visível. Então, esse negócio, né, do princípio ativo estava esbarrando nas ideias dos cientistas da época. Até que aparece esse senhor aí, né, o Louis Pasteur, famoso microbiologista, né, e que ele era químico também, né, químico francês, demonstrou o papel dos micro-organismos em diversas doenças. Ele é a pessoa que fundou a microbiologia. É considerado um dos maiores benfeitores da humanidade por suas descobertas espetaculares, né, e desenvolvimento de vacina. Então, Louis Pasteur inaugura a era da microbiologia, ou seja, estudo dos micro-organismos. Bom, ele pensou muito sobre essa questão da biogênese e da biogênese, né? Existia um prêmio, né, uma quantia que, se fosse atualizada, né, nos dias de hoje, ele seria alguns bilhões, né, que ele ia ganhar. E ele pensou no experimento do Francesco Redi, aquele dos frascos, pensou no do Spallanzani, e ele viu que o que estava brecando ali era o tal do princípio ativo sendo apelido. Então ele cria no seu laboratório, nessa época aqui, né, a técnica de manipulação do vidro, que a gente chama de halotécnica, né, ela já tinha sido, né, muito bem desenvolvida. Então ele criou esse balão volumétrico aqui com esse pescoço de cisne, né, e esse pescoço de cisne aqui, ele fervia as mesmas substâncias que estavam naquele experimento, tanto do Needham quanto do Spallanzani, e ele falava o seguinte: ó pessoal, eu vou ferver esse caldo orgânico aqui, ele vai permanecer estéril por vários dias, somente depois que eu quebrar, né, esse frasco é que ele vai se recontaminar, porque no ar atmosférico tem milhares de micro-organismos e eles vão se reproduzir nesse caldo orgânico. E aí o que aconteceu, né? Como Paris era o centro do conhecimento nessa época, eles levaram esse frasco para a Academia de Ciências de Paris e lá esse frasco ficou exposto. Tinha duas chaves, né? Uma chave era do presidente da Academia de Ciências, a outra do vice-presidente. Então, quer dizer, teria que ter duas chaves para poder entrar. E essa sala tinha um vidro, nessa porta tinha um vidro para poder enxergar o experimento. Então, todo dia as pessoas passavam lá. Passado mais de uma semana, né, o Pasteur voltou na academia e falou assim: ó, agora eu vou quebrar aqui e vai aparecer os micro-organismos que estão no ar. Então, por que ele venceu essa batalha contra a biogênese? Porque esse pescoço de cisne aqui, ó, depois que você ferve a água, né, esfria, a água continua evaporando, gente. Ela vai evaporando, ela vai batendo nas paredes aqui desse tubo em pescoço de cisne aqui, ela se condensa e o ar que entra aqui, contendo os micro-organismos, esses micro-organismos vão ficar retidos nas partículas de água que estão nesse tubo aqui. Por isso que não aparecia micro-organismos ali, né? Ou seja,
ele falou que o princípio ativo não tinha sido impedido, porque a abertura do frasco estava sempre aberta, né? Então, ele venceu essa competição aí, ganhou, né, uma fortuna e fundou, até hoje existe, né, o Instituto Pasteur, que leva o nome dele em homenagem a ele, né? E, só para a gente recordar ainda a história, o Pasteur era especialista para impedir que o vinho se estragasse lá na França, né, que é uma bebida nacional deles, né, e também ele era chamado sempre para resolver esses problemas, né. Ele que criou o método de pasteurização do leite, né, que em homenagem ao nome dele. Ele aquece o leite a 72 graus, depois resfria a menos 20. Isso aí provoca a quebra das paredes, né, celulares das bactérias patogênicas, né, preservando as propriedades das proteínas do leite, e com isso aí ele funda o Instituto Pasteur e resolve essa briga aí contra a biogênese e biogênese, né? Outra teoria que não é científica, mas aparece muito nas provas, é o criacionismo, ou criacionismo, pode ser escrito com a letra E também, né? O criacionismo, ele é uma teoria de cunho religioso, né, e que aborda como uma entidade superior a Deus criou o universo, os planetas e todas as formas de vida. Várias religiões abordam esse tema, o cristianismo, o islamismo, entre outros. Agora, a gente tem outras teorias que explicam a origem da vida, né? A panspermia, ou hipótese extraterrestre, durante muito tempo, ela foi utilizada para explicar a origem da vida na Terra, né? Alguns cientistas acreditam que a vida na Terra poderia ter se originado através da queda de meteoros, trazendo em sua superfície micro-organismos colonizadores, né? Então, quais são os pontos falhos dessa teoria? A gente sabe que qualquer objeto que é atraído pelo campo gravitacional da Terra, quando passa pela ionosfera ou termosfera, né, como lá tem partículas eletrizadas, os íons, ele seria pulverizado, né? Ou seja, o micro-organismo que estivesse ali seria incinerado. E isso não resolve o problema da origem da vida também, essa teoria, né, pessoal? Ela explica o aparecimento da vida na Terra, mas como essa vida que veio para a Terra surgiu, ela não explica. Agora, ponto a favor. A NASA realizou alguns experimentos alguns anos atrás e percebeu que alguns meteoros, se fossem suficientemente grandes, poderiam ter micro-organismos que seriam protegidos por uma espessa camada de gelo, já que a temperatura na exosfera favoreceria o congelamento dos micro-organismos. Então, quando ele fosse cair, eles seriam protegidos, ou seja, se esse meteoro fosse muito grande, ele iria se quebrar em pedaços menores, com essa capa de gelo, que iria proteger esses micro-organismos. Então essa teoria volta, né, a ter aceitabilidade por alguns cientistas aí da comunidade científica. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a evolução química na Terra, né? A teoria de Oparin e Aldani, né? Quem foi o Oparin? Oparin é um geólogo russo, né, que propôs, né, que num ambiente aquoso sob condições especiais, altas temperaturas e descargas elétricas, que são os raios, né, das tempestades, poderia produzir moléculas complexas, aumentando a sua complexidade de organização até formar os coacervados. O que são coacervados? São estruturas formadas por aglomerados de proteínas que favoreceriam depois o aparecimento da membrana plasmática e, consequentemente, o aparecimento da célula. E o Aldani é um cientista britânico, né, inglês, que propôs que os oceanos primitivos funcionariam como um imenso laboratório químico através das condições ambientais, né? Altas temperaturas, descargas elétricas e radiação ultravioleta, né, que é a radiação do Sol, transformaria moléculas simples em moléculas cada vez mais complexas. Os oceanos primitivos seriam vistos como um imenso sopão, né, de matéria orgânica, permitindo o aparecimento da vida. Então você tem aqui, ó, o vulcão expelindo água, no vapor de água, a radiação ultravioleta, as descargas elétricas, né, os gases da atmosfera primitiva, que seria hidrogênio, nitrogênio, amônio e metano, eles iriam, né, se chocando através dessas altas temperaturas e as descargas elétricas, e iriam formando as moléculas orgânicas até formar a célula e até formar os seres vivos, né? Então, essa aí
foi a evolução química da Terra proposta por Wolparin e Aldani. Né? Muitas pessoas, né, riram deles, ridicularizaram, né? Mas a gente nunca pode ridicularizar nenhuma ideia, mesmo porque pode ser que no futuro essa ideia seja, né, tenha indícios de que ela seja verdadeira. Passados muitos anos, né, o Miller, Stanley Miller, um cientista americano, juntamente com o Urey e o Fox, eles leram o trabalho do Wolparin, né, e como as ideias dele caíram em descrédito, outros cientistas resolveram retomar as suas teorias em um experimento clássico da biologia. Esse experimento aqui do Stanley Miller, gente, ele vai aparecer em várias questões de prova, né? Porque o que ele está fazendo aqui? Ele está simulando as condições da Terra, né, primitiva. Aqui, ó, altas temperaturas, aquecendo o balão aqui, a água no vapor subiria aqui, nesse caninho aqui. Aqui ele iria introduzir os gases da atmosfera primitiva, hidrogênio, amônia, né? E aqui dentro ele colocou 2 eletrodos que iriam produzir descargas elétricas semelhantes às que existiam na Terra primitiva. E aqui esse caninho aqui seria um condensador, que a água entraria fria aqui, iria banhar esse tubo pelo lado de fora, não entraria em contato, isso aqui é um sistema fechado, né? E consequentemente sairia aqui aquecido. E o resfriamento disso aqui, ele deixou isso aí funcionando por 1 semana. Após 1 semana de funcionamento, o que aconteceu? Começou a aparecer um aglomerado vermelho ali. Ele levou isso para o laboratório, né? Naquela época, né, a biologia, a bioquímica já estava bem avançada. Ele começou a achar moléculas complexas, aminoácidos, lipídios e carboidratos. Com isso daqui, as ideias do Wolparin e do Aldani tiveram uma retomada, né? Porque ele não obteve célula aqui. Mas pensa bem, isso aqui ficou em 1 semana. E as ideias do Wolparin e do Aldani, elas, né, levaram alguns milhares, né, de anos para que a célula aparecesse. Okay? Então tá aí o experimento do Stanley Miller, do Urey e do Fox. Isso é um experimento clássico da biologia. Bom, surgimento dos ácidos nucleicos, né? Que é o DNA e o RNA. Alguns cientistas acreditam que o primeiro ácido nucleico a aparecer na Terra foi o RNA. Existe um tipo de RNA chamado ribosima, que ele apresenta uma propriedade, uma capacidade catalítica. Ou seja, ele é capaz, né, de realizar, né, catalisar reações bioquímicas, né? Então aqui, ó, você tem o RNA primordial, né, através dos nucleotídeos. Esse RNA catalisa sua autorreplicação, ou seja, novas moléculas de ribosima são formadas pela própria ribosima. Os RNAs catalisam a síntese de proteína, né? E aí o RNA codifica a síntese de DNA, né? Através aí de enzimas específicas que a gente sabe que é possível de fazer, uma transcriptase reversa, né? E proteínas. E essas proteínas catalisam atividades celulares e começam a produzir as células. Então eles acreditam que a primeira forma de vida, né, autônoma aqui seria o aparecimento do RNA. Bom, agora que nós já descobrimos como que o primeiro ser vivo surgiu na Terra, surge uma dúvida para o cientista. Esse primeiro ser vivo, ele seria um organismo heterotrófico, ou seja, ele não seria capaz de produzir sua própria energia, ou ele seria capaz de produzir sua própria energia? Então, os cientistas criaram 2 hipóteses para explicar como é que seria o metabolismo desse primeiro ser vivo que surgiu na Terra. E essa hipótese heterotrófica diz que o primeiro ser vivo que surgiu foi um ser vivo que não produzia sua própria energia. Então nós vamos ver aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem são os gases da atmosfera primitiva: hidrogênio, né, amônia e metano. E você tinha vapor de água que era produzido pelos vulcões ali, né? Então você tem altas descargas, né, altas temperaturas e descargas elétricas, raios, né, radiação ultravioleta. Isso daqui iria transformar esses gases aqui em moléculas mais simples, que por sua vez daria origem às moléculas mais complexas, como aminoácido, a própria ribosima, que é o RNA catalítico, né?
lipídio, proteína, etc. E aí ela dá origem ao coacervado. O que é o coacervado? O coacervado, pessoal, é uma estrutura, um aglomerado de proteína que mais tarde vai evoluir para a célula. Então, a primeira célula que surgiu aqui, né, ela não tinha capacidade de fazer fotossíntese. Primeiro, por quê? Fotossíntese é um processo complexo, enquanto que, né, o processo mais comum para ela aqui seria a fermentação, que é um processo simples, compatível com o primeiro ser vivo que tem aqui. Então, como o Oparin e o Haldane falavam que o oceano primitivo tinha essas moléculas complexas aqui, aminoácidos, proteína, lipídio, o oceano seria um sopão. Então, através do processo de fermentação, né, ela iria liberar CO2, esse CO2 saindo para a atmosfera iria alterar a atmosfera primitiva, né, e aí surge em cena, através de mutações, através dos milhares ou milhões de anos, uma célula B, né, que seria uma célula que iria captar esse CO2, né, em presença da luz solar, e iria liberar o oxigênio, que é a fotossíntese. A partir do momento que o oxigênio é liberado aqui na atmosfera primitiva, ocorreu a primeira grande extinção do planeta, né? Vários organismos aqui, semelhantes à célula A, né, que seria anaeróbicos, o oxigênio foi lá e matou um grande número de seres vivos que eram anaeróbicos. E aí o que acontece? Esse indivíduo aqui, né, vai ter o aparecimento do indivíduo C que capta o oxigênio aqui, né, e libera o CO2, aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera, né, através da respiração que aeróbica. E aí você tem, ó, a célula A faria fermentação, a célula B faria fotossíntese e a célula C seria a respiração aeróbica. Então aqui nós temos, né, a hipótese heterotrófica. O que diz essa hipótese? Ela diz que o primeiro ser vivo que surgiu na Terra não era capaz de produzir sua própria energia, então ele se alimentava das moléculas complexas que tinha aqui no oceano primitivo através do processo de fermentação, e a fermentação a gente sabe que produz o gás carbônico, né? Então tá aí a hipótese heterotrófica. Agora nós vamos para os outros cientistas que acreditavam que o primeiro ser vivo, né, ele utilizava o processo autotrófico. Então o que você tem? Novamente os gases da atmosfera primitiva, altas temperaturas e descargas elétricas e a água no estado de vapor. Isso formava as moléculas simples, que daria origem às moléculas complexas, que daria origem ao conservado, que daria origem à célula. Só que essa célula aqui, ela produzia matéria orgânica para ela e para o ambiente. Através de quê? De reações bioquímicas, através da oxidação de compostos inorgânicos. Então os compostos inorgânicos existiam aqui, né? Então ela oxidava esses compostos inorgânicos, esse composto inorgânico fornecia energia para produzir matéria orgânica. Então esse processo aqui seria a quimiossíntese. Essa matéria orgânica seria de alimento para processo para a célula B e liberaria CO2, e esse CO2 seria usado pela célula C, que liberaria o O2, que seria utilizado pela célula D, liberando o CO2 ainda mais. Então eu tenho lá a célula A, quimiossíntese, a célula B, fermentação, a célula C, fotossíntese e a célula D, respiração aeróbica. Então, de acordo com a hipótese autotrófica, o primeiro ser vivo obtinha sua própria energia através do processo de quimiossíntese, né? Mas a ideia mais aceita seria a hipótese heterotrófica, né? Porque o primeiro ser vivo seria muito simples, né? E o processo de fermentação é extremamente simples, então, consequentemente, isso daí seria o mais lógico de se pensar, né? Mas as duas teorias podem cair em prova. Teoria endossimbiótica, né, gente? Então, essa teoria simbiótica aqui, endossimbiótica, a gente costuma falar ela em citologia, né? Elas acreditam na origem das mitocôndrias e dos cloroplastos. Eles acreditam que uma célula eucariota englobou essas células procariotas, que seriam semelhantes a bactérias, né? E o que aconteceu? Essas bactérias aeróbicas heterotróficas
se sentiram protegidas dentro da célula, sofreram, né, evolução e deram origem às mitocôndrias. E a mesma coisa aconteceu aqui, ó. Uma cianobactéria, que é um organismo que pertence ao mesmo grupo das bactérias que faz fotossíntese, né? Antigamente eram chamadas de algas azuis, né? Elas também foram englobadas por uma célula eucariota e se sentiu bem protegida ali dentro e evoluiu para o cloroplasto. Então, a teoria endossimbiótica diz que a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos, elas surgem a partir do englobamento de organismos, né, procariontes, que foram englobados por essa célula eucariota e não foram destruídos e sofreram evolução. Fatos que reforçam essa teoria. A membrana externa da mitocôndria, né, é semelhante à dos eucariotos e a membrana interna semelhante à dos procariotos. Outra coisa que reforça essa teoria, o tamanho do ribossomo. O tamanho do ribossomo da mitocôndria e do cloroplasto é de 70 Sveidberg. Sveidberg é uma unidade para medir o tamanho, né, dos ribossomos. Ele é igual ao dos procariotos, né? E o DNA extranuclear próprio das mitocôndrias e cloroplastos, eles não possuem estonas, né? Estonas são aquelas nucleoproteínas que são responsáveis pelo empacotamento, né, compactação do material genético até chegar no nível de cromossomos, né? Então eles não têm estonas, né, e têm capacidade de autoduplicação, e o tamanho desse DNA deles é semelhante ao das bactérias atuais. Aqui nós estamos falando agora de evolução, né? Evolução e fixismo são dois tipos de pensamento, né? Os fixistas são aquelas pessoas que acreditavam piamente que o criacionismo era a única forma de criar seres vivos, somente Deus tinha esse poder, então os seres vivos ao longo de milhares de anos não sofriam modificações, e os indivíduos, né, que acreditavam em evolucionismo, que acreditavam que através dos tempos, né, milhares ou milhões de anos, os seres vivos poderiam sofrer modificação e dar origem a novas espécies, né? Então nós temos aqui, ó, mecanismo de evolução, né? O gradualismo, onde você tem pequenas modificações, levando até a formação final, e o equilíbrio pontuado, onde você tem pequenas divergências aqui, pequenos saltos, em que pode originar novas espécies, né, a partir de um ancestral aqui. Ok? Então você tem o gradualismo e o equilíbrio pontuado. Bom, os conceitos de anagênese e gladogênese. O que é anagênese? É a transformação progressiva de uma espécie com mudanças graduais que levam à adaptação. Então aqui, ó, vai sofrendo uma mudança até chegar na espécie A. E gladogênese é o processo pelo qual duas populações isoladas diferenciam-se no decorrer do tempo, originando duas novas espécies. Então quando você tem a divergência aqui, que uma vai estar separada da outra, nós temos uma gladogênese. Bom, todo conhecimento ele precisa de ter evidências, né, da sua ocorrência. Então a evolução ela precisa de ter, né, algumas evidências que comprovem a sua existência. Então os registros fósseis, né, eles nos dão, né, aqui você tem aqui o ancestral do cavalo, né, até chegar no cavalo, né, atual, né? A gente observa que a sua composição de estrutura óssea aqui são bem semelhantes entre si, desde a cabeça até das patas, né? Lembrando que o cavalo primitivo aqui, ó, se você observar aqui, ele tinha 3 dedos, né, tridáctilo, enquanto que o cavalo aqui só tem um dedo, que a gente fala ungulado, né? Então, o que é fóssil? Fóssil é qualquer evidência que indica a existência de formas de vida que viveram no passado, podem ser pegadas, ossos, folha, unha, coprólitos. O que são coprólitos? Fezes, né, que foram preservadas aí ao longo de milhares ou milhões de anos, escamas, etc. Para ser considerado um fóssil, né, essa evidência tem que apresentar no mínimo 10 mil anos. Mecanismo de fossilização, nós temos vários, tá, gente? Você tem um mecanismo aí por mineralização, onde um ser vivo, depois de morto, é coberto pelo terreno sedimentar, e aí depois que ele é coberto, os micro-organismos não vão conseguir, né, decompor. Então o corpo dele vai ficar preservado, e à medida que os anos vão passando, né, as partes moles aí
serão descompostas e as partes duras terão uma troca aí dos sais minerais e dos minerais que estão naquele solo, né? Preservando isso aí ao longo de milhares de anos, né? Então tá aí uma forma aí de mecanismo por mineralização, né? O cálcio dos ossos vão ser substituídos pelo calcário, né, presente no solo. Anatomia comparada. Anatomia comparada é uma das evidências da evolução. É uma comparação entre a morfologia e fisiologia das espécies, permitindo que se estabeleçam relações evolutivas. Então você pega aqui, por exemplo, né, esse Ichthyostega aqui, que seria um anfíbio ancestral aí, né? Note que aqui você tem um membro dele anterior aqui, e note que os ossos que têm a mesma cor, ele tem o mesmo nome. Olha lá, o amarelo é o húmero, o vermelho é o rádio e o cúbito, os ossos do carpo e os ossos do metacarpo e os dedos. Então note que, apesar desse fóssil aqui ter os mesmos ossos, os atuais também têm, ó, o homem, topeira, salamandra, cavalo. Então quando você faz uma comparação da anatomia entre os grupos de organismos, né, você estabelece um grau de parentesco aí, né, entre esse aí, estabelece o grau de evolução. Anatomia comparada também, os cientistas vão chegar em dois casos: analogia e homologia. Então vamos entender o que é analogia, né, e a homologia. A homologia são estruturas comuns com a mesma origem embriológica, ou seja, elas surgem do mesmo folheto embrionário, né, mas com funções diferentes. Então o braço do homem é para manipular objetos, a pata do gato é para caminhar, a nadadeira da baleia é para nadar, e a asa do morcego é para ele voar. Então isso aqui então é homologia. Elas têm a mesma origem embrionária e funções diferentes. E analogia são estruturas comuns com origem embriológica diferente, mas com a mesma função. Então a asa de uma ave ou a asa de um morcego, né, elas vão ter origem embrionária diferente do inseto, mas tem a mesma função. Então homologia e analogia são essas duas formas de estudar, né, a anatomia comparada aí. Na evolução também a gente estuda muito a convergência adaptativa. O que é convergência adaptativa? Aqui eu tenho três animais. Eu tenho um golfinho, que é um mamífero, eu tenho um tubarão, que é um peixe, e eu tenho esse ictiossauro aqui, que é um réptil extinto. Note que pela morfologia, né, o formato do corpo dele, são muito parecidos. Mas isso tem a ver com analogia. São grupos diferentes, né, mamífero, peixe e réptil, convergindo para o mesmo ambiente para explorar os recursos ali. Então toda vez que eu tenho espécies diferentes, né, com o mesmo formato do corpo, mas desenvolvimento embrionário diferente, né, e a mesma função do corpo aqui, ó, eu vou ter um caso de órgãos análogos, que a gente chama de convergência adaptativa. E eu tenho também a irradiação adaptativa, né, que tem um caso aqui de órgãos homólogos, tem a ver com homologia. Mas enquanto a convergência adaptativa, eu vou pegar grupos de animais diferentes, ó, golfinho é mamífero, tubarão é peixe, e o Ichthyostega é ictiossauro, perdão, né? O ictiossauro, ele é um réptil extinto, eles são animais de grupos diferentes. Já na irradiação adaptativa, eu vou ter um ancestral que vai migrar para outros ambientes por causa de pressões seletivas do meio e vai dar origem a diversos grupos de mamíferos aí. Então ele ocorre dentro da mesma classe, que no caso aqui é mamífero, né, através da evolução de uma espécie ancestral que dará origem a novas espécies que migrarão para novos ambientes, sofrendo processos seletivos diferentes. Outra coisa que trabalha a evolução, né, as evidências da evolução, é a embriologia comparada, né? Note aqui que eu tenho um embrião de peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco e homem. Espécies mais próximas evolutivamente apresentam um desenvolvimento embrionário semelhante. Note que nos primeiros estágios aqui, somente um especialista em embriologia vai saber qual embrião é de qual espécie, ok? E existe uma questão que sempre cai nas provas, que é essa frase aqui, ó: a ontogenia recapitula a filogenia. Então, a filogenia são os diversos grupos que nós temos, peixe, salamandra, etc.
ela vai recapitular a ontogenia. O que significa isso? Os estágios iniciais são muito semelhantes e durante o desenvolvimento desses embriões, né, eles apresentam a estrutura que as espécies ancestrais possuíam, mas que as atuais a apresentam transitoriamente. Ou seja, você vai ter aqui membrana interdigital nos dedos da mão do homem, quanto do animal aquático aqui. Você vai ter fendas branquiais, né? Todos os embriões ali têm fendas branquiais, mas a gente sabe que o homem tem respiração pulmonar. Enfim, então é isso daí a embriologia comparada. Outra coisa que tem são órgãos vestigiais. O que a gente chama de órgãos vestigiais? São estruturas que perderam gradativamente a sua importância para a espécie e por isso aparecem atrofiadas. É o caso do apêndice, né? O dente ciso e esse tendão palmar longo aí, no nosso braço. Outra coisa que está muito em moda é a bioquímica comparada, né? Através das técnicas de biologia molecular, pode-se fazer análise de determinada molécula comum, né? DNA, RNA, hemoglobina, etc. e estabelecer graus de parentesco. Aqui, por exemplo, nós estamos pegando aqui nessa figura a porcentagem de aminoácidos comuns que tem entre o homem, né, e os outros seres vivos. Aqui, o macaco rezo tem 95%, um rato 87%, assim. Então aqui a gente consegue estabelecer um grau de parentesco evolutivo aí entre as espécies. Então a evolução, gente, humana, ela não é direta assim, né? A evolução humana, ela vai apresentando ramos, né? É muito mais uma gladogênese do que uma anagênese, como as pessoas acreditavam aí. Então, um grande abraço, espero que vocês tenham aproveitado essa aula aí, né? E não esqueça de se inscrever no canal e também deixar seu like para melhorar a pontuação do canal no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.